Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito o convite para participar deste congresso de nanobiotecnologia e bioengenharia. Agradeço à Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, ao Senargem, e faço isso na figura do Dr. Luciano Paulino Silva. Meu nome é Karen Klemp, eu sou advogada e professora e trabalho há muitos anos com propriedade intelectual. Então, a minha função aqui é conversar com vocês sobre a proteção por propriedade intelectual das criações na área de nanobiotecnologia e bioengenharia. Então, em primeiro lugar, o que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual é uma forma de conceder um direito de propriedade a informações e criações do espírito que foram desenvolvidas por pessoas. Então, por exemplo, do mesmo jeito que eu tenho um direito de propriedade sobre um computador, sobre um celular, sobre um imóvel, sobre um carro, a lei, num esforço de honrar todo o desenvolvimento de pesquisa e de tecnologia e de criação de uma determinada pessoa, concede um direito de propriedade sobre essa criação. A gente precisa da lei para fazer isso, porque qual que é a menor informação, qual que é a menor unidade dessa criação? É informação, e a informação, por natureza, ela circula. Então, você apropriar-se de uma informação, tornar ela de uso exclusivo de uma determinada pessoa, requer um reconhecimento pelo direito para isso. Então, nós temos várias formas de propriedade intelectual, que eu vou falar aqui com vocês um pouquinho, e cada uma delas tem as suas características. Mas todas elas têm algumas coisas em comum. O que elas têm em comum? Primeiro, a criação tem que ser original. Eu não vou ter o reconhecimento e a proteção pelo direito como uma propriedade de uma criação que não seja original, que não tenha um esforço criativo. Um segundo requisito é que ela esteja exposta em um suporte material. Se eu tenho uma criação que está só dentro da minha mente, eu tenho a ideia de desenvolver uma melancia sem caroço. Ótimo, mas como que você vai colocar essa ideia em frente? A ideia em si não é protegível, né? Então, originalidade, suporte material, e aí eu tenho o terceiro requisito, que é o requisito do prazo de validade. Então, como a informação ela é perene, ela não se deteriora, assim como um computador se deteriora, um celular se deteriora, ou um imóvel se deteriora, pode se deteriorar, a propriedade imaterial não. Então, a lei coloca um prazo de validade para essa propriedade. O motivo desse prazo de validade também é uma barganha política entre a sociedade e o criador. Quer dizer, qual que é o prazo de uso exclusivo que eu tenho que dar para o criador, para aquele cientista, para aquele pesquisador daquela criação, para incentivar a pesquisa, para incentivar que ele continue desenvolvendo a pesquisa, ao mesmo tempo permitindo depois que a sociedade usufrua de toda aquela pesquisa. Porque a contrapartida da propriedade intelectual é acelerar o desenvolvimento tecnológico, cultural da sociedade como um todo. Então, aí, as três características principais da propriedade intelectual. Então, ter a sua originalidade, estar exposta, exteriorizada em um suporte material e ser válida durante um prazo de tempo. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou puxar aqui um pouco uma ideia da economia. Existe um economista muito famoso, ganhador de prêmio Nobel, que é o Joseph Schumpeter. E ele é austríaco barra americano. Ele desenvolveu o conceito da destruição criativa. O que é esse conceito da destruição criativa? Ele entende que os agentes de mercado, então agora falando da propriedade intelectual aplicada no mercado, os agentes de mercado eles procuram sempre um lucro, né? Sempre um maior lucro possível. E então eles são movidos a desenvolver algo novo que vai permitir que ele entre num patamar diferente dos seus concorrentes, cobre um preço mais alto e tenha esse lucro monopolista.
Depois de um tempo, todos os concorrentes vão olhar, vão tentar imitar essa criação, vão demorar um pouquinho, mais uma hora vão chegar lá, e aí os lucros monopolistas vão diminuir. E aí, esse agente de mercado, sempre visando lucro, vai se voltar para uma nova criação, vai fazer um novo esforço inventivo, vai gastar dinheiro com isso, para chegar de novo num outro patamar, num processo de destruição criativa. Então, ele esquece aquela anterior e vai para o próximo. E esse processo não tem fim. O que a propriedade intelectual faz? Ela faz com que esse prazo em que o inventor fica nesse lucro monopolista, ele seja assegurado. Então, eu tenho um prazo fixo assegurado, dá uma segurança para que os investimentos em pesquisa, em desenvolvimento sejam feitos. Tá? Então, falando agora de propriedade intelectual, quais são os tipos de direito de propriedade intelectual que a gente tem? Primeiro, a gente divide a propriedade intelectual em alguns grandes ramos, né? Então, a gente tem a propriedade industrial, são criações mais relativas à empresa, tem o direito autoral, que são criações relativas mais a uma pessoa física, criações muito ligadas ao espírito mesmo dessa pessoa, a sua personalidade, e tenho formas sui generis de propriedade intelectual que vieram surgindo, né, nos novos tempos e com os desenvolvimentos da sociedade. Então, falando um pouco de propriedade industrial, a gente tem marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e concorrência desleal. Falando de direitos autorais, a gente tem os direitos autorais, né, que são criações na área artística, literária e científica, e um grande representante aqui no Brasil é o software, né? E a gente tem direitos sui generis, que no caso do tema desse congresso, eu mencionaria, por exemplo, o direito de cultivar, que são direitos sobre variedades vegetais de uma determinada espécie. Então, o que é a marca? A marca me dá o direito de uso exclusivo de uma expressão, que pode ser uma palavra, pode ser um conjunto de letras, pode ser uma figura, ou pode ser uma mistura de uma palavra com uma figura. Para ela ter proteção, ela tem que ser visualmente perceptível. E ela tem que ser original, ou seja, eu vou fazer uma busca de anterioridades para ver se existe alguma marca parecida, já registrada anteriormente, se não tiver, eu vou ter ela concedida. Então, como o requisito da originalidade é um requisito básico para toda a propriedade intelectual, eu vou ter o first come, first serve. Falando da propriedade industrial, marcas, patentes, desenho industrial, uma coisa importante é que esse tipo de propriedade intelectual, o registro dela no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, é atributivo do direito. Então, se eu não registrar, eu não tenho o direito. Em contrapartida, por exemplo, o direito autoral, ele é protegido com a criação. Então, o autor cria aquela obra, né, aquele software, e ele é protegido a partir do momento da criação, independente de um registro. O que eu posso fazer no caso dos direitos autorais é registrar para que eu tenha declarado que naquela data eu, Karen, desenvolvi aquilo e já estava com aquela configuração. Aí, daqui a 5 anos, se alguém aparece com uma criação idêntica, eu consigo puxar esse registro em fé pública e mostrar, olha, em 2020 eu já tinha desenvolvido algo igual. Logo, me prove como que você chegou aqui e você não me copiou. Então, direitos autorais, registro declaratório, direitos de propriedade industrial, marcas, patentes, registro atribui o direito. Então, eu preciso registrar no NPI. Então, a marca, qualquer sinal visualmente perceptível, no Brasil eu não consigo proteger marcas olfativas, em alguns países eu consigo, ou marcas sonoras, e a marca é válida por 10 anos, a partir do registro pelo NPI, e eu posso prolongar esse registro indefinidamente de 10 em 10 anos. Por isso, disse que a marca é um direito de propriedade intelectual muito forte, porque se você prorrogar, você consegue ter ela para sempre. Vamos falar um pouquinho de patente. Patentes são
direitos relativos a criações na área da indústria, e ela tem alguns requisitos para que essa tecnologia consiga ser patenteada. Então, o primeiro requisito é novidade. Essa tecnologia ela não pode estar no estado da técnica. Ela tem que ser nova e ter uma atividade inventiva. Então, eu tenho que ter um esforço criativo que represente uma atividade inventiva para que eu reconheça um direito de patente sobre ela. Essa análise da atividade inventiva é feita pelos examinadores dos institutos de propriedade intelectual. E isso é um pouco subjetivo. Mas, com o tempo, com a prática, no mundo inteiro, a gente tem alguns padrões de atividade inventiva que são reconhecidos em relação às criações. Então, os requisitos da patente: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Então, aquela criação, aquele feixe de informações que é uma tecnologia que eu desenvolvi, tem que ter uma aplicabilidade industrial. Afinal, eu estou no campo aqui da propriedade industrial. Se eu preencho esses 3 requisitos, eu consigo a patente. Infelizmente, está demorando muito ainda no Brasil, já melhorou, mas continua bem extenso o prazo de concessão de um registro. A gente não fala registro de uma patente, entre 8 e 10 anos para concessão. E a validade de um direito de patente é por 20 anos a partir do depósito, por uma patente de invenção, ou 14 anos a partir do depósito do pedido de patente para um modelo de utilidade. Então, aí a patente. Em relação à patente, eu tenho uma característica muito interessante na lei, que é: seres vivos não são patenteáveis, estão excluídos da patenteabilidade, assim como outras questões também. E por que eles estão excluídos de patenteabilidade? Em primeiro lugar, porque é uma mera descoberta, né? Então, aquilo que já existe, onde é que está a atividade inventiva sobre uma coisa que já existe, né? Um outro requisito também, ou uma outra consideração em relação a isso, muito provavelmente é de cunho ético, né? Como que eu vou patentear seres vivos e impedir a exploração daquela tecnologia ou daquela coisa que já existia por todo o resto da sociedade e dar somente a uma pessoa, né? Existe uma exceção na lei que diz respeito a micro-organismos geneticamente modificados. Então, micro-organismos transgênicos podem ser patenteados e são comumente patenteados. Então, esses eventos tecnológicos, você insere alguma alteração no núcleo daquele micro-organismo, você consegue patentear. Desenho industrial. Desenho industrial é uma categoria de propriedade industrial que protege a forma, né? Então, a forma ornamental de linhas ou de cores que resulta num resultado original. Então, por exemplo, uma jarra de água que tem um resultado que é muito anatômico e evita uma lesão de esforço repetitivo das aeromoças que servem água. Ou, por exemplo, um equipamento de laboratório, uma lupa no laboratório que tem um formato muito original, que permite uma funcionalidade muito melhor na forma de você acessar aquela visão, aquele resultado. Isso é um desenho industrial. Tá? Passando talvez agora para o direito de cultivar. O direito de cultivar também precisa ser registrado. Então, a gente tem aqui uma diferença entre o registro de uma cultivar comercial, para que você possa comercializá-la, e o registro de propriedade intelectual, que é feito no SNPC, Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Tá? Então, a cultivar, ela também tem que ser nova, e ela é resultante de um melhoramento genético convencional. Então, aqui eu não estou falando de transgenia, estou falando de um cruzamento de várias espécies existentes para chegar em uma cultivar ou uma variedade nova da mesma espécie que tenha algumas características que são interessantes. Então, por exemplo, para plantas ornamentais é muito comum, tenha uma determinada cor, um determinado tamanho de folha, para exploração comercial, por exemplo, de eucalipto, que tenha uma determinada concentração de celulose, para cana-de-açúcar,
dependendo do que eu quero fazer com aquele cultivar de cana-de-açúcar, tem uma determinada concentração de açúcar ou de polpa, né, se for energia. Então, o principal é que eu consiga chegar no resultado original e que eu consiga manter ao longo dos cruzamentos. Então, aqueles descritores, eles continuam fixos e estáveis e homogêneos ao longo das outras gerações e dos outros cruzamentos. Aí eu tenho, então, um direito de cultivar. Então, dada aí essa introdução sobre os vários tipos de propriedade intelectual para vocês, para a gente pensar em termos de, estou desenvolvendo isso, o que eu posso pensar em ter a mais como um plus para proteger essa criação e principalmente explorar economicamente, né? Porque o direito de propriedade intelectual ele faz sentido numa economia de mercado e como que eu vou usar esses feixes de informação protegidos como direito economicamente. Lembrando, então, que todos eles têm em comum originalidade, suporte material e um prazo de validade dessa criação. O que é importante? O importante é, na hora que eu tenho uma tecnologia desenvolvida e eu penso em protegê-la, eu fazer uma série de considerações. O que eu vou ganhar com essa proteção? Então, com a patente, se eu tenho uma tecnologia em relação ao micro-organismo geneticamente modificado, vamos patentear, o que eu vou ganhar? Talvez essa patente ela seja um pré-requisito para conseguir um financiamento público, ou talvez um pré-requisito para conseguir um investidor, porque eu vou estar muito mais bem quisto, né, em termos de imagem, porque eu consegui desenvolver uma patente. Com a patente, talvez eu consiga um incentivo fiscal de dedutibilidade, ou porque a patente ela vai proteger a minha tecnologia de uma forma boa. Por quê? Porque é uma tecnologia que envolve muitos investimentos e cuja exploração também não é tão fácil assim. Por quê? Porque à medida em que eu patenteio, eu trago a público toda aquela tecnologia que eu desenvolvi. Passado o prazo de sigilo do pedido de patente, que é de 18 meses da data do depósito, ele é publicado. E ele é publicado na base de dados online do NPI, npi.gov.br, busca patentes, vocês podem ir atrás, e toda a sociedade tem acesso a ele. Então, se eu estou falando de uma tecnologia que é facilmente copiável, eu não deveria necessariamente patentear, a menos que eu tenha outros interesses, como investidores, etc., para isso. Por quê? Porque eu talvez não dê conta de correr atrás de todas as violações daquela patente por terceiros, ou eu não tenho dinheiro para correr atrás de todas essas violações de patentes por terceiros, né? Porque eu tenho um direito, alguém está usando essa patente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que protegê-la. Como que eu protejo? Primeiro, eu tento extrajudicialmente, eu mando uma notificação, notifico, você está violando a minha patente, por favor, pare, se ele não parar, eu tenho que fazer o quê? Entrar com uma ação judicial. Então, isso faz com que, estrategicamente, muitas empresas ou muitos inventores escolham não patentear necessariamente uma tecnologia. E aí, como é que eu vou proteger essa tecnologia? Por meio de contrato. Então, a proteção é feita contratualmente. Um ponto importante da patente é o prazo de novidade. Então, para que o prazo de novidade, aquela invenção seja considerada nova, não seja um empecilho, você tem 12 meses a partir da primeira publicação, ou primeiro uso, para depositar essa patente no NPI ou em algum escritório de propriedade intelectual ao redor do mundo. Com muito cuidado, quando vocês apresentarem uma tecnologia nova em um congresso, isso já é uma publicação. Então, muito cuidado com essa questão do prazo de novidade de 12 meses para entrar com o pedido de patente e vocês avaliarem se aquela tecnologia já está madura o suficiente para entrar com o pedido de patente, porque, de repente, no estágio muito inicial da pesquisa, vocês publicam alguma coisa, isso vai prejudicar um pedido de patente lá adiante. Mas, então, falando um pouco dessa proteção por meio de contratos,
né? Se eu escolho não proteger por meio de propriedade intelectual, não pedir uma patente, não registrar um direito de cultivar, o que eu faço? Bom, eu continuo tendo algo que eu desenvolvi, que é uma informação, e que aí eu vou tomar todas as medidas necessárias para que aquilo continue sob o meu controle, tá? Então, aí a gente aí vem o conceito de segredo de negócio. O que é segredo de negócio? É aquela informação que tem valor econômico, porque é mantida confidencial e que o titular consegue provar que fez esforços razoáveis para manter essa informação confidencial. Se eu consigo provar essas três coisas, eu tenho a proteção em juízo do segredo de negócio, por meio do quê? Da concorrência desleal. Então, o segredo de negócio ele é muito forte, porque contratualmente eu protejo por quanto tempo eu quiser. Só que ele tem um calcanhar de Aquiles, que é o quê? Vir a público. A hora que esse segredo de negócio, essa informação que era confidencial, vem a público, eu tenho como me insurgir contra aquele que violou o contrato, violou uma obrigação de confidencialidade e pediu uma indenização, perdas e danos, ou até executar uma multa contratual pela violação. Mas todo o resto das pessoas que tiveram conhecimento daquele segredo, elas vão poder usar normalmente, porque ele veio ao público. E esse é o ponto fraco da informação. A informação simplesmente circula, né? Então, o que eu faço para manter uma coisa como segredo industrial? Eu faço muitos contratos de confidencialidade, NDAs, Non-Disclosure Agreements, Confidentiality Agreements, são contratos que provavelmente vocês já tiveram acesso muitas vezes, né? O que é importante nesses contratos? O importante é a descrição do objeto. O que eu já vi? Pessoas colocando objeto nesse contrato muito amplo. Qualquer tecnologia da área ou relativa a fruta tal, ou árvore tal, espécie tal. Gente, não funciona descrição genérica em contrato de confidencialidade. Por quê? Porque fica muito difícil de você provar que aquela informação era sua e que ela era obtida unicamente de você, né? Porque se é uma coisa que já existe na sociedade, bom, informação sobre a árvore eucalipto, eu tenho diversas por aí. Que informação é essa que estava exatamente no contrato, né? Então, a tecnologia se refere a amido modificado de acordo com temperaturas estabelecidas para ter um resultado XYZ. E aí a gente entra no outro problema. O primeiro problema é descrever de forma muito genérica. O segundo problema é descrever de forma muito detalhada. Porque aí o que você faz? Você coloca naquele contrato a tecnologia que é confidencial. Então, o objeto de um contrato de confidencialidade, a forma de você descrever essa cláusula é uma arte. Tá? Então, não seja tão genérico, mas não seja tão específico a ponto de revelar o seu segredo naquele documento que pode circular por aí. Não deveria, mas ele pode circular. Tá? E ao longo da pesquisa, é muito importante que vocês tenham contratos de confidencialidade com todos aqueles que vão ter acesso àquelas informações, àquele projeto de pesquisa, e vocês tenham formas de controlar toda vez que aquela informação sai para um terceiro, ou que ela é fornecida para um terceiro por algum motivo, por alguma finalidade. Tá? Então, essa regulação do acesso à informação, hoje em dia ela é feita virtualmente, né? Você consegue criptografar, colocar senha, etc e tal, mas também com formulários, entreguei a informação tal, assim, aqui. Isso é muito importante de ter documentado. Tá? Por quê? Porque na hora de uma violação, você vai ter que comprovar que aquela informação era sua, que ela tinha valor econômico justamente por você mantê-la confidencial e que você tinha todo esse esforço de mantê-la confidencial. Essa prova, né, às vezes é muito difícil. Então, cuidado com os contratos de confidencialidade, mas façam desde cedo, antes de iniciar projetos, esses contratos de confidencialidade, porque eles vão proteger vocês
para sempre em relação àquela tecnologia, muito provavelmente, ou se vocês escolherem em algum determinado momento migrar para uma forma de proteção por direitos de propriedade intelectual, aí então você vai mudar a sua forma de proteção, mas até então ela estava protegida, aquela informação, e tem o seu valor econômico mantido. Uma coisa importante nos contratos de confidencialidade também é colocar multa. Por quê? Porque senão fica muito fácil, né? A multa, então, tem principalmente multa pela violação. Ela tem principalmente a função de inibir, né, a vontade que alguém possa ter de comunicar essa informação de forma indevida, mas ela também tem a intenção de gerar uma indenização para você, caso você perca o controle dessa informação. Negociar a multa no contrato não é tarefa fácil, né? Você coloca aí uma multa de 2 milhões, 5 milhões de reais, outra parte fica absolutamente assustada, né? O contra-argumento que você tem é, bom, se você não vai cuidar bem das minhas tecnologias, então a gente não vai nem entrar nesse contrato, porque a gente está falando do pagamento de uma multa no caso de uma violação da obrigação de confidencialidade. Então, o que você tem que fazer para não pagá-la é cuidar dos acessos a essa informação tecnológica dentro da sua empresa, por exemplo. Mas, de qualquer forma, é uma negociação difícil, mas não faça um contrato de confidencialidade sem. Talvez para terminar, falando um pouco dos tipos de exploração dos direitos de propriedade intelectual e os tipos de contrato que existem, né? Então, num contrato de desenvolvimento conjunto de tecnologias, é muito importante a gente estipular a titularidade dessa tecnologia vai ficar no futuro. E como é que você faz isso? Você faz isso comprovando qual foi a contribuição de cada parte naquele projeto. Eu sei que, às vezes, isso é difícil, né? Não encontraram um critério melhor, o mais justo de fazer isso até hoje, né? Então, seja por meio de quantificar o que significa uma estrutura de laboratório, quantificar o que significa mão de obra, de técnicos especializados que você está colocando, ou o investimento que é feito, né? E que você deixa aquilo de uma forma muito sedimentada, qual foi a tecnologia de cada um e em que estado da arte que ela estava. A gente, enfim, independente do contrato de desenvolvimento, a gente tem depois o contrato de exploração econômica mesmo, quando aquela tecnologia é colocada no mercado. Então, eu posso ter uma licença de patente, posso ter uma transferência de tecnologia, eu posso ter uma cessão, quando eu transfiro a titularidade, eu vendo aquele direito de propriedade intelectual e ganho o dinheiro por ele, né? Então, existem diversas formas de contrato. O mais comum que eu vejo é um contrato de licença. O contrato de licença é como se fosse um contrato de locação. Então, eu autorizo o uso por um terceiro daquela tecnologia. Uma coisa fantástica dos direitos de propriedade intelectual é que, como eles são imateriais, eles têm o dom da ubiquidade. Então, eles podem ser usados por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu, como titular de uma patente, eu posso licenciá-la para diferentes pessoas, para diferentes empresas. E aí, é uma questão da redação do objeto, né, da licença de patente. Então, a empresa A, ela vai ter a licença nesse determinado mercado. A empresa B, no outro mercado. A empresa C, naquele terceiro mercado. Ou, eu posso licenciar por território. Então, território norte e nordeste, empresa A. Território sul e sudeste, empresa B. Território centro-oeste, empresa C. Tá? Então, é o que a gente fala de fatiar e fazer quadradinhos do direito de propriedade intelectual. E cada um desses quadradinhos eu vou concedendo uma licença. Então, é uma capacidade de exploração muito grande e muito bacana, né? Que a propriedade intelectual proporciona por ser justamente um direito imaterial e poder ser utilizado ao mesmo tempo por várias pessoas. A forma de remuneração, não existe uma obrigação na lei de cobrar de uma determinada forma, então já vi royalties fixos, uma remuneração fixa, já vi uma remuneração baseada em royalties mínimos, então vai ser no mínimo isso, o que vier acima disso, ok? E geralmente o que eu tenho de royalties é um percentual das vendas líquidas. Então,
A remuneração do titular depende também do sucesso daquilo dentro do mercado. Tá? Então, quanto mais vender, mais o titular vai ganhar. Então, é 1%, é 2%, é 3%, é 4%, é 5% das vendas líquidas daquele produto que incorpora aquela patente ou daquele produto que incorpora aquela tecnologia não patenteada? Pode ser. Tá? Uma coisa talvez importante de lembrar depois que eu coloquei essa tecnologia no mercado, como que eu vou regular a devolução, né? Então, o que acontece no final do contrato, como que essa tecnologia é retornável, como que eu vou desfazer aquele negócio, levando em conta que justamente são informações, e informações circulam muito facilmente. E, dentro do território nacional, eu tenho algumas limitações de dedutibilidade desses royalties, então é importante ver a legislação fiscal, porque aquele que paga, ele quer usar esse pagamento como despesa nacional, e para remessas ao exterior, às vezes eu tenho alguns limites de remessa de royalties pelo uso da tecnologia. Tá? Bom, de uma maneira geral, era o que eu tinha para trazer para vocês, eu agradeço muito a atenção e estou à disposição para perguntas. Muito obrigada.